aos alunos presentes, boa noite, se ainda estiver aqui conosco. Nossa, com muita alegria, né, que a gente abre aqui esse evento diferente, né, essa semana acadêmica, que ontem nós tivemos uma palestra sensacional, né, com a coach Daniela Mello, que contribuiu muito, assim, para abrir nossa visão em relação à situação atual que estamos vivendo, né. Então, acredito que nossa, de grande valia, e com certeza nós aprendemos muito, né, com essa nova situação que estamos vivendo aí. Mas eu gostaria de agradecer a presença dos alunos, né, agradecer muito a presença do professor doutor Aparecido, muito obrigada por aceitar o convite e partilhar um pouquinho aí do seu conhecimento com a gente, né, aos professores do curso que estão presentes aqui, né, muito obrigada pelo apoio, e vocês, acadêmicos, né, que são o nosso foco principal, né, eu acredito que o tema da palestra é encantador, porque tem muito a cara do curso, né, nós gostamos muito aí do treinamento, né, da atuação do profissional, do personal training, né, das populações especiais, e com certeza o professor Aparecido vai aí relatar para nós, né, acrescentar um pouco aí do seu vasto conhecimento, um pouquinho partilhar aí com a gente. Então, eu desde já agradeço e espero que a nossa noite tenha, assim, esse ambiente acolhedor, né, e que a gente possa trocar aí conhecimentos com essa pessoa que tem muito a passar para a gente. Muito obrigada, e eu passo a palavra ao Flávio, né, e com certeza aí estaremos curtindo a live do professor Aparecido, em nome da FUNAM, o nosso agradecimento especial. Muito obrigada. Consegui. Ivonei está aí também, quer dar uma palavrinha, Ivonei? Claro, eu quero... Boa noite. Aproveitar a oportunidade aqui. Hoje a gente está com as 4 palestras, né? Então eu estou passando aí em todas as salas, né, para poder cumprimentar, né, as nossas coordenadoras, né, aos professores, aos palestrantes, né, convidados, professor Aparecido Pimentel. Desde já, meu muito obrigado. É uma honra, Aparecido, é um grande privilégio para todos nós, né, que estamos aqui, ter a oportunidade de ouvi-lo, né, você que é um educador nato, né, esse profissional de referência na área, né, em que os nossos alunos estão aí buscando a sua formação, né, e ter essa oportunidade de ouvir alguém de referência, que possa, né, que colocou à disponibilidade do seu tempo, né, o tempo hoje que é tão precioso, para nós é uma grande honra, uma grande oportunidade. Eu te agradeço muito, né, ter aceito aí o convite da coordenação do curso em partilhar seus conhecimentos conosco. Seja muito bem-vindo à nossa escola, aos nossos alunos, né, o nosso muito obrigado, né, ter aceito também o convite de participar da semana acadêmica, tudo que foi feito, tudo que foi organizado, né, pensando aí no melhor para a formação de vocês. A sua coordenadora, a Mariana Cláudia, os seus professores, a direção, a supervisão pedagógica, a Daiane, o Bruno, né, toda essa equipe, né, que uniu forças aí, que arregaçou as mangas para poder estruturar esse evento. Né, todo semestre a gente tem a nossa semana acadêmica, e esse ano, né, a gente está aí utilizando uma metodologia um pouco diferente, né, mas tem toda a qualidade de um evento presencial, né, a distância não é um problema. O professor Aparecido, que é lá do Distrito Federal, né, que trabalha aí na rede, está aqui agora tão pertinho da gente. Então, aproveitem bem, né, essa noite, amanhã nós vamos ter uma outra noite aí, com outro profissional também de referência no mercado. Aparecido, muito obrigado. Viu? Grande parceiro, grande amigo. Lembrando, né, Ivonei, que a FUNAM é a faculdade mais completa, né, de Pirapora, que ela tem os cursos, né, de graduação aí, de administração, né, educação física, engenharia e direito. A gente tem os cursos técnicos também, né, de eletrotécnica e eletromecânica, e educação básica também, né. E a FUNAM, como sempre, inovando seus métodos de ensino, não poderia deixar de proporcionar aos discentes essa semana que acontece anualmente. E mesmo em tempos de pandemia, conseguimos reunir os melhores palestrantes. Tá aí um exemplo aí, Aparecido, que é referência nacional na nossa área, né? E a gente vai poder vivenciar os ensinamentos, né, que a gente
teve em sala de aula, online, né, esse ano. E essa vivência, né, é um pouco diferente. A gente teve que aprender essas novas tecnologias. E, sem dúvida, é o futuro da educação, né, Ivonei? E devemos pensar nessa tecnologia como uma forma de aprimorar a qualidade da educação, pois proporciona novos caminhos para o ensino e aprendizagem, com novas metodologias que serão utilizadas em nossas formações, além de ajudar a descobrir estratégias inovadoras para o aperfeiçoamento do nosso processo educacional. Então, com isso, a gente apresenta a palestra de hoje, que é um tema, né, de extrema importância na nossa área, né, que doutor Aparecido, né, professor doutor Aparecido Pimentel vai apresentar para a gente, que é a possibilidade de atuação do profissional de educação física do alto rendimento a populações especiais. O professor doutor Aparecido, né, ele é profissional de educação física, especialista em treinamento esportivo, mestre, doutor, né, pela Universidade Católica de Brasília. E queria passar agora a palavra para você, Aparecido, para você se apresentar melhor e já darmos início à nossa palestra. Seja bem-vindo. Bom, obrigado, professor. Obrigado a todos aí pelas palavras. Ronei, Elisângela, Mariana, pelo convite. É um prazer poder estar aqui falando com vocês. Eu que nunca fui em Pirapora, mas conheço bastante a instituição, principalmente os números dos indicadores de qualidade, né? E vocês sabem do que eu estou falando aí. E gostaria muito de poder, oportunamente, estar presente aí, Ivonei. Já me convido e já deixo o aceite aí para ir estar falando aí presencialmente para essa galera da educação física, trabalhando um tema mais específico aí da área, né, que é o que eu gosto bastante. Minha formação toda foi na parte biológica, né, e quando a Mariana me convidou, antes, aliás, você tinha me falado, né, da possibilidade, me sondou, eu falei que era possível, e quando eu conversei com a Mariana, ela deixou bem aberto a escolha do tema, e o que eu disse para ela foi o seguinte, falei, Mariana, eu estou numa correria muito grande, que Ivonei sabe, aí eu trabalho para a instituição aqui, para o Centro Universitário ICESP de Brasília, mas trabalho para a rede também, né, como um todo. E vocês aí, a galera, os alunos, eu acho que deve saber que vocês estudam na FUNAM, mas a FUNAM faz parte de uma rede que tem aí mais 26 instituições de ensino superior e eu trabalho para um núcleo que presta serviço para todas as instituições. E com esse advento aí da pandemia, do Covid-19, a gente está tendo que se virar nos 30 aí em todas as instituições, ajudar de certa forma, né? Então, a Mariana deixou aberta a possibilidade de fazer um tema mais... Eu acho até mais interessante, porque a gente vai fazer um bate-papo aqui com vocês, né? O professor aí até falou, quer testar a apresentação? Eu falei, não, tem apresentação não, aqui vai ser no cara a cara aqui. Bom, gente, então, primeiro eu preciso saber uma coisa, é só a galera da educação física na sala ou tem de outros cursos também? Só educação física. Ah, ótimo. Bom que a conversa fica mais específica. Bom, vamos combinar já uma coisa, galera, é o seguinte, eu vou abordar o tema da atuação do profissional de educação física, do alto rendimento a populações especiais, e aí, quando a gente fala do alto rendimento a populações especiais, você entende o quê? É tudo, né? Tudo está aí. Na realidade, a proposta do tema era até mais amplo, e a gente resolveu tirar uma palavrinha-chave que estava no tema, mas que eu não vou deixar de falar nela, na realidade, que é
o interesse, o conhecimento e a dedicação à pesquisa, tá? Vocês estão aí graduandos, né, num curso que é o curso do momento, mas não é simplesmente rolar uma bola na quadra. Vocês têm um compromisso muito importante, uma contribuição social muito importante, e vocês precisam estar preparados para fazer isso. Muito legal esses eventos, né, essa Semana 4.0 aí, tecnologia e educação, e com um complemento, transformação para o mundo de trabalho muito apropriado para o que eu vou falar. Na realidade, eu vou apresentar um resumo de um alto case meu, né? Então, vou contar um pouquinho da minha história aí, por isso que eu não me apresentei muito bem agora, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória e tentar contextualizar rapidamente a importância da pesquisa e de como eu me comportei desde quando eu era aluno de graduação até os dias de hoje, e nunca vou mudar essa forma, e eu acredito que eu consegui alguns êxitos nessa minha trajetória. Eu peço aí para os organizadores, a qualquer momento aí também, se quiser, pode interromper, tá? Se eu estiver passando do tempo, ou se tiver alguma pergunta aí pertinente, pode abrir o microfone e colocar aí, tá bom? Bom, gente, então, olha só, transformação do mundo do trabalho, eu quero apresentar o meu case aqui, porque eu acho que eu quero falar para vocês sobre pesquisa. Eu não sei se vocês têm oportunidade de fazer pesquisa na instituição de vocês. Eu presumo que isso é uma variável importante, mas não é tudo. Embora eu tenha feito a minha graduação numa instituição pública, eu me formei na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e me formei em 1998. Eu era louco para fazer pesquisa, mas nunca tive a oportunidade de participar de um projeto de iniciação científica sequer. Mas eu aprendi os conceitos básicos de pesquisa e eu tentei aplicar isso sempre na minha vida. Eu fui atleta de futsal e eu resolvi fazer educação física porque eu achava que era o curso que mais se aproximava daquilo que eu já sabia fazer. E fui muito feliz na minha escolha. Quando eu terminei a faculdade, eu fui convidado para trabalhar em um município, lá no interior do Paraná, chamado Nova Aurora. E o meu contrato era o seguinte, olha só que contrato louco. Vocês vão ter muito contrato louco na vida de vocês vão ter muita oportunidade maluca. Mas a minha proposta para trabalhar lá era o seguinte, eu ia treinar a equipe principal da cidade e ia ser atleta da equipe. É óbvio que isso não vai dar certo. Como que você vai ser atleta e técnico de uma equipe? E eu, recém-formado, com 21, 22 anos, imagina uma cidade de interior com aqueles medalhões lá, um cara de 40 anos jogando, que mandava na cidade, e de repente eu chegar lá e começar a dar dura no cara. E detalhe, imagina, eu dando dura no cara, 10 minutos depois eu errar o mesmo lance que ele errou e eu dei uma dura nele. É óbvio que isso não ia dar certo, né? Só que era uma equipe muito aguerrida, era uma equipe, nós conseguimos excelentes resultados, disputamos no Paraná, o futsal é muito forte, lá tem chave ouro, prata e bronze, né, que como se fosse primeira, segunda e terceira divisão. Quando eu assumi a equipe, eles sequer participavam da terceira divisão, que era a bronze. E a gente fez uma temporada bacana,
e eu, durante esse período de preparação, eu percebia que eu não tinha equipe nas minhas mãos. E tudo levava a não ter. Primeiro, por isso que eu falei para vocês, imagina se vai dar certo você jogar e treinar uma equipe. É óbvio que não vai dar certo. Mas, o que aconteceu? Eu era muito novo, jogava e treinava, e as pessoas não me respeitavam também por ser jovem, né? Só que eu comecei a cativar principalmente os mais velhos, porque eu gostava muito da questão de números e de pesquisar e de levantar informações e tentar saber alguma coisa que as pessoas não sabiam. E, em certo momento, eu comecei a apresentar dados para esses atletas, principalmente esses mais velhos, que eram os bambambãs da equipe, e comecei a cativar os caras, porque os caras acreditavam naquilo que eu mostrava, porque eu filmava os jogos e depois ficava fazendo como se fosse um scout e mostrando pro atleta informações que eram relevantes. Algo do tipo, não basta você chegar para um atleta e falar assim, olha, você errou X passe, você errou 20 passes, você perdeu tantas bolas, isso não agrega nada. Eu tentava trazer informação que agregava, algo do tipo, olha, quando você está conduzindo a bola em velocidade, você costuma errar o passe quando você tenta passar com a perna que não é boa. Olha, toda vez que você atravessa a bola aqui, o seu passe, ele está saindo no chão e o adversário está interceptando. Sabe esse tipo de informação que não tem outra forma a não ser dedicação, você pesquisar, você buscar informação e conseguir, digamos assim, traduzir aquilo em uma linguagem que seja acessível, né? Bom, para encurtar a história, a gente conseguiu formar um grupo, efetivamente, que as pessoas confiavam em mim. Eu parei de jogar, fiquei só do lado de fora, isso ajudou bastante, né? E a gente conseguiu passar por essa chave bronze, passar por essa chave prata, e batemos na trave para poder entrar na chave ouro. Depois de uns 4 anos trabalhando com essa equipe, eu comecei a perceber o seguinte, todo o conhecimento que eu tinha, eu aplicava. E aí eu já entendi que eu precisava buscar mais informações, eu precisava de mais conhecimento. O primeiro passo que eu dei foi fazer uma pós-graduação em treinamento esportivo. Isso me ajudou muito. Eu melhorei muito os meus treinamentos, eu me tornei uma pessoa mais crítica, eu fiz uma boa pós-graduação, o principal, eu me dediquei a essa pós-graduação. Só que, da mesma forma que isso melhorou muito os meus treinamentos, isso também me remeteu para uma outra questão, que eu passei a gostar muito de fazer pesquisa. E aí, meu amigo, se você gosta de fazer pesquisa, não tem melhor lugar do que fazer um mestrado. Quem já fez deve saber o que eu estou falando. E aí, passei num processo seletivo em 2005 e vim para Brasília fazer o mestrado. Durante o mestrado, você aprende literalmente a andar com as próprias pernas. É ali que, como o pessoal fala, o filho chora e a mãe não vê, né? E eu fiz um mestrado também muito bem feito, eu consegui encaixar os meus horários do dia entre estudar, desenvolver pesquisa e trabalhar, e acredito que consegui uma qualificação muito bacana. Comecei a dar aula em cursos de pós-graduação, rodei o Brasil todo dando cursos de pós-graduação de treinamento desportivo, musculação, personal trainer, enfim. E eu já comecei nessa época a mostrar nos cursos aquilo que eu colocava em prática e que eu acreditava muito. Novamente, volta nós aí a falar de pesquisa. Porque na época, para eu conseguir estudar, fazer o mestrado, eu comecei a trabalhar em academias e comecei a conquistar alguns alunos de personal. E o bacana é que as pessoas que eu dava aula de personal, quinzenalmente eles queriam fazer avaliação. E quem trabalha em academia sabe que a maioria dos clientes
O pessoal odeia fazer avaliação, né? O pessoal não gosta de fazer avaliação de jeito nenhum. Mas por que essas pessoas gostavam de fazer avaliação? Porque, na realidade, eu trazia dados que efetivamente eram importantes para essas pessoas. E ali eu já comecei a despertar muito o interesse de, ainda mais, né, o interesse em pesquisa. Eu me lembro que eu tinha um aluno de personal que era hipertenso, e eu dei de presente um aparelho, né, automático para medir pressão, e eu pedia para esse cara medir a pressão. Então ele media a pressão e me mandava a informação por SMS na época. E eu ia anotando os dados de pressão arterial dele. E também media sempre pós-aula, enfim. E o bacana era eu mostrar os dados para ele, sabe aquele gráfico de pressão arterial que todo mundo já viu, né? Eu, inclusive, publiquei vários artigos sobre hipotensão pós-exercício, né? Então, imagine que a pessoa tem uma pressão arterial sistólica que, durante o dia, fica na casa de 13, 14 milímetros de mercúrio. Durante o exercício, essa pressão arterial eleva, vai lá para patamares que são, inclusive, ruins, só que ele tem um benefício pós-exercício, né, e tem uma atenuação da pressão arterial maior do que quando comparado aos níveis de repouso. A esse fato, a esse evento, se dá o nome de hipotensão pós-exercício. E eu comecei a difundir muito na academia essa nomenclatura. Rapidamente, os hipertensos da academia estavam fazendo fila para poder ter aula de personal comigo. Isso foi muito legal, porque era gratificante do ponto de vista de trabalho e era bacana do ponto de vista financeiro. Eu também desenvolvi pesquisa durante o mestrado com diabetes. Só que as pessoas às vezes se preocupam apenas com o diabético, né? Só que a mensuração e os cuidados com a glicemia são importantes não apenas para o diabético, mas para todo mundo. Tem aquela pessoa que está num estágio ali que ainda é considerado como resistência à insulina, e ela precisa ter a sua glicemia controlada, certo? E o que acontece? Eu comecei a dar aula para um diabético, e eu terminava a aula, e enquanto ele alongava, eu já tacava uma picada no dedo dele, tirava uma gotinha de sangue, botava num glicosímetro, media a glicose dele, aí esse cara terminava o alongamento, ia para o chuveiro, tomava banho e tal. Quando ele saía do chuveiro, antes de ir para o trabalho, eu dava aula de manhã, eu pegava novamente a glicemia dele, para mostrar o quanto o exercício era importante na redução da glicemia circulante. Embora ele não fosse diabético, ele era uma pessoa que estava classificada como uma pessoa com resistência à insulina, ele começou a ver a importância do exercício na redução da glicemia circulante dele. O bacana é que eu sempre vendi muito bem as coisas que eu fazia. E, novamente, em pouco tempo, tinha muitas pessoas com diabetes ou com resistência à insulina também na fila me procurando para poder trabalhar com essa pessoa. Aos poucos eu fui deixando o mercado de personal. Eu gostava muito, mas eu passei a gostar muito mais do ensino superior. E desde 2006 eu comecei a dar aula no ensino superior. E foi um sonho poder entrar numa faculdade e começar a dar aula de uma disciplina que eu amava, amo e é a minha linha de pesquisa até hoje, que é a fisiologia do exercício. Por mais de 10 anos eu dei aula de fisiologia do exercício nos cursos de educação física, fisioterapia, medicina. A medicina da Universidade Católica aqui de Brasília tem fisiologia do exercício. E o meu maior prazer era entrar em sala de aula
com apenas um toco de giz na mão e dar aula, falar à vontade, né, e sair da sala de aula com aquele toquinho de giz na mão e ter saído com a sensação de dever cumprido, né? Nessa fase, eu tinha terminado o mestrado, já tinha começado a dar aula em instituição de ensino superior e comecei a fazer o meu doutorado. E muita gente tem medo do doutorado, mas eu digo que quem fez um mestrado bem feito, quem se dedicou à pesquisa, o doutorado fica fácil. E durante o doutorado eu consegui desenvolver algumas pesquisas voltadas para populações especiais, principalmente focando em hipotensão pós-exercício, e comecei a trabalhar com idosos. Também fiz um trabalho com cardiopata, e cada vez mais eu me certificava de que a pesquisa era o caminho pelo qual eu deveria trilhar. E o bacana é que nessa época eu dava muito curso de extensão, sabe? Não sei se vocês têm esses cursinhos de extensão aí, final de semana. Eu fazia muito final de semana. Então eu mesmo organizava aqui com o SESC, com o SESI. Aí eu ministrava esses cursos aqui em Brasília. Vinha gente de toda a região, aqui Brasília, Taguatinga, Ceilândia, Goiânia, Anápolis, lotava de gente fazer o curso, né? E um curso que eu comecei a ministrar e gostar muito era o curso de atividade física voltada para populações especiais. E aí a gente abordava o cardiopata, o hipertenso, o diabético, o obeso, o idoso. E eu comecei a verificar uma coisa, gente. O mercado de trabalho, você vê aí, né, o codinome do evento de vocês, Semana 4.0, Tecnologia e Educação, traz aí transformação do mundo do trabalho. Eu comecei a ver que o mercado de trabalho, ele estava saturado de pessoas para ganhar mal. E para ganhar bem, sobrava vaga. Vocês já pararam para pensar que isso é uma controvérsia? Aqui em Brasília, até hoje é assim. Não agora, porque tá em momento de pandemia, mas aqui em Brasília, eu falo pela experiência que eu tenho. Uma academia abre as portas aqui e anuncia que vai contratar um professor de musculação e que vai pagar o piso salarial, míseros 10, 12 reais a hora. Gente, faz fila no quarteirão. Pessoal se acotovelando para pegar o melhor lugar para poder entregar o currículo. Agora, os empregos que é para a pessoa ganhar bem, sabe o que acontece? Falta candidato. Mas falta candidato por dois motivos. Primeiro, a maioria desiste porque não se sente que está capacitado para aquilo. Segundo, quem é bom já está empregado num bom lugar e ele já está ganhando bem. Um exemplo que eu sempre dava, e vou dar aqui para vocês, um colega foi contratado para ser coordenador de uma academia, e aí ele me ligou um dia e falou: Cido, você que dá muito curso de extensão, conhece a galera aí da educação física de quase todas as instituições aqui de Brasília? Na época, Brasília tinha 11 faculdades de educação física, hoje já tem para mais de 20. Eu falei: não, o pessoal sempre está aí, eu sei quem são os caras bons, eu quero que você me indique um cara fera, salário inicial R$4.000, ele vai ser o coordenador da parte da musculação, eu quero que ele me ajude na gestão da academia, tal. Galera, eu comecei a puxar o nomezinho das pessoas que frequentavam os meus cursos de extensão, que eram meus alunos nas faculdades que eu dava aula, e eu fiz uma listinha ali por grau, mais ou menos assim, que eu achava que era bom, né? E o professor conhece que o cara que é bom é aquele cara que é participativo na aula. Não adianta o cara ser bom e ficar de boca fechada o tempo todo na aula, ninguém nunca vai saber que ele é bom.
eu costumo dizer que numa sala de 40 alunos, você que é aluno tem que tentar ser a pessoa que vai ser indicada pelos demais 39 da tua sala. Você tem que tentar fazer isso. E isso implica você cuidar, inclusive, do teu marketing pessoal, né? Cada um de vocês vai lembrar de um colega de sala por alguma coisa. Infelizmente, eu estou passando isso para vocês agora, mas eu não tive ninguém que me ensinou isso na graduação e eu também não vi isso na graduação. Mas eu gostaria de ter sido lembrado na graduação hoje, quando alguém falasse, o Aparecido, aquele um que era fera e não sei o quê, que era bom nisso, naquilo outro. Eu gostaria de ter sido lembrado assim. Infelizmente, algumas pessoas são lembradas como, você lembra do fulano de tal? Aquele um que só ia de chinelo para aula, sabe? Aquele um que tinha bafo, aquele um que bagunçava, aquele um... Sabe? Então as pessoas têm que cuidar dessa imagem pessoal desde já. Bom, mas sem mudar de assunto, então eu fiz uma lista de uns 40 nomes, eu estou exagerando, mas assim, uns 30 nomes. E aí eu comecei a ligar para a galera. Fulano, você está querendo trabalhar? Eu tô. Tem um lugar, assim, vai pagar 4 mil, faz isso. Pô, professor, valeu, obrigado por lembrar de mim, mas para mim não vai dar. Cara, mas por que não vai dar? Não, porque onde eu tô tá melhor. E assim foi indo. Até que esgotou a lista. E eu vi que indicar uma pessoa é uma coisa muito séria. Eu falei, cara, não vou indicar ninguém, né? Não vou indicar ninguém porque as pessoas que eu confiava não queriam. E aí, para você ver, então, o que acontece? Para ganhar bem, sobra vaga. Para ganhar mal, o pessoal está se acotovelando. E eu comecei a reparar o seguinte, as pessoas que tinham maior interesse em pesquisa, em ler artigo científico, eram esses caras que vinham para a lista sempre que eu precisava indicar alguém. Eram essas pessoas, né? Para a gente passar de assunto aí, tá? E começar a entrar em outra pegada, eu realizei um grande sonho da minha vida, sabe? Eu realizei um grande sonho na área educacional. Eu passei num concurso e comecei a trabalhar e dar aula na instituição onde eu me formei pesquisador. Em 2017, eu tive a felicidade de ser aprovado num concurso e dar aula junto com as pessoas que eu achava que era o suprassumo. Para mim, isso foi um aprendizado muito grande, porque naquele momento eu vi que essas pessoas não é que eram atingíveis, eu comecei a ver que se eu me esforçasse, eu conseguiria ser tão boa quanto essas pessoas. Durante o meu doutorado, eu tive uma palestra com um americano chamado Tim Bergson. Esse cara é mais da área médica, mas eu me lembro perfeitamente que esse cara, ele mostrou o resultado de vários estudos e ele falou assim, olha, o dia que eu conseguir publicar um artigo na aterosclerose, eu posso morrer no outro dia, porque eu vou ser um pesquisador, como é que se diz? Realizado. E aí eu foquei e falei, cara, aquilo ficou na minha cabeça, ficou martelando. Com os dados do meu doutorado, eu vi que dava para fazer uma pesquisa bacana, e eu foquei, lembrei que esse cara falou que eu vou publicar nessa aterosclerose. Os meus colegas de doutorado falaram, cara, você é louco, você vai perder tempo, você vai ter que escrever em inglês, você vai ter que mandar lá, tomar paulada, tal, vai perder tempo, manda para outra revista, porque para defender você tem que publicar, não importa qual a revista, na época era assim, hoje em dia não é mais. Falei, não, mas eu quero essa. E aí, para minha grata surpresa foi que eu consegui publicar nessa revista. Eu não disse que eu já podia morrer, mas eu fiquei muito feliz por saber que o cara que eu achava, ter palestra ali com um americano, o cara falar isso e não tinha conseguido, e eu ter conseguido, isso me deixou muito satisfeito, sabe? Inclusive, fazendo uma alusão a essa questão de você acreditar, eu aqui em Brasília, eu sempre tive vontade de atuar no futebol.
futebol profissional. Eu tinha experiência do futsal, eu tive experiência do futebol na minha região, mas não era o futebol profissional. E aqui em Brasília, eu comecei a olhar e falar, cara, acho que eu vou querer trabalhar, né, no futebol profissional. E um belo dia, eu resolvi começar a dar uma rodada, andar nos clubes, né? E encontrei as portas fechadas. Ninguém abre a porta para ninguém. Só que eu só fui descobrir um pouco depois por que ninguém abria a porta para ninguém. Gente, se vocês não sabem o quanto as pessoas são mal preparadas. Vocês não têm noção disso. Eu tive a certeza quando, no laboratório da Universidade Católica, eu estava fazendo uma pesquisa e, de repente, o time do Brasiliense apareceu lá para começar a fazer as avaliações. Naquela época, Brasiliense, foi a época que o Brasiliense chegou ali na primeira divisão, o Joel Santana era o treinador, o time era Marcelinho Carioca, só esses caras feras. E aí a gente foi avaliar os caras. Tem um equipamento, não sei se vocês já ouviram falar, se chama isocinético. Serve para avaliar a força isocinética, né? Então avalia a força numa velocidade controlada. E existem alguns parâmetros na literatura para estabelecer, digamos assim, a saúde do atleta. E o Marcelinho Carioca, cara, só para vocês terem uma ideia, diferença de uma perna para outra, 10% é o considerável ideal. O dele dava quase 30% de diferença de uma perna para outra. Então, a gente chama isso de assimetria, né? Tem uma outra mensuração que a gente faz, que é a força dos músculos do quadríceps quando comparado com a força dos músculos dos isquiotibiais. Vocês bem sabem que nós temos muito mais força no quadríceps do que nos isquiotibiais, né? Se você for lá para uma academia de musculação, você consegue movimentar muito mais peso fazendo a extensão do joelho do que a flexão do joelho. Só que para parâmetro de comparação, em qualquer modalidade esportiva, o que a gente faz? Vocês sabem também que no movimento excêntrico nós temos muito mais força do que no movimento concêntrico, certo? Então imagine o cara fazendo supino. Se ele consegue, concêntrico aqui, empurrar 100 quilos, uma vez que o movimento está finalizado, ele consegue voltar com 140 quilos, a fase excêntrica. E é mais ou menos isso que a gente faz. Então, no isocinético, o que é o ideal? No mesmo membro, a força excêntrica dos isquiotibiais tinha que ser semelhante à força concêntrica do quadríceps. Não sei se eu estou me fazendo entender. Olha só, a posterior da coxa dele tinha que ter a mesma força no excêntrico do que a anterior da coxa dele no concêntrico. Sabe quanto que o Marcelinho Carioca tinha de diferença? 48%. Meu amigo, o considerado é até 8 a 10%. Para vocês terem uma ideia, nós do laboratório, nós fizemos um bolão para saber quanto tempo Marcelinho Carioca ia durar, até quebrar, né? Quem deu mais, deu 4 semanas. 4 semanas. Quem deu mais? Eu acho que ele não durou isso. O mais engraçado foi que nós pegamos a avaliação e levamos para o preparador físico, que eu não vou falar quem é, porque é antiético, se chama Reinaldo, trabalhava com o Joel Santana e foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Olha onde vai parar a questão do cara ruim. Esse cara foi campeão brasileiro, preparador físico. Quando nós entregamos a avaliação de todos os atletas, mas do Marcelinho Carioca separado para esse preparador físico, gente, vou pegar uma folha aqui para vocês. Não sei se dá para ver. Dá para ver a folha? Dá, né? A sensação que eu tive foi que a pessoa fez isso com a avaliação. Ó. Ele não sabia nem que lado olhar, cara. Aí eu falei, cara, o negócio é pior do que eu pensava.
E aí eu decidi, falei, eu vou entrar nesse mundo. E aí, a única forma que eu tinha era mostrar que eu era bom de alguma forma, né? Eu comecei todo curso que tinha, eu dava exemplos, enfim, e comecei a dar curso de graça para algumas pessoas que eu achava que era chave. E um belo dia me surgiu o convite para eu trabalhar no Brasília Futebol Clube, aqui em Brasília. Mas o futebol aqui em Brasília é tão desorganizado que durou pouco tempo. Encurtando a história, uma vez você mostra a cara, você começa a ter mais oportunidade. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no Brasília, no Brasiliense, no Gama, voltei para o Gama, voltei para o Brasiliense. E me orgulho muito de algo que eu fiz no Brasiliense, que sentado, tem uma associação de fisiologistas de futebol no Brasil, eu faço parte dela. Hoje ela está um pouco parada, mas a gente se reunia virtualmente já há bastante tempo, né, para discutir algumas coisas, e presencialmente sempre que era possível. E eu me lembro de mostrar essa estrutura de trabalho que eu fazia aqui no Brasiliense, desde levantamento de dados de lesão, análise de creatina, análise de coloração da urina, sabe, assim, fazer um negócio muito bem feito. E quando eu mostrei a planilha de dados, com todos os dados, assim, uma planilha gigantesca no Excel, com informações padronizadas dos atletas, informações por GPS, fisiologistas respeitados de clubes como São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Coritiba. Os caras olhavam para mim e falavam, cara, você é louco, velho, isso aí dá muito trabalho fazer isso. Falei, mas dá muito trabalho, mas é muito prazeroso, porque eu tinha o espírito de pesquisador, né? Eles não, eles eram, o trabalho deles era aquilo, era digamos assim, ser fisiologista. Terminava ali, eles iam embora. Eu não, terminava, eu ia embora, ia rodar modelo matemático para ver se eu conseguia saber quando que o cara tinha mais chance de gerar lesão, enfim. Gostei muito de trabalhar com futebol. Achei assim um mundo do futebol profissional muito bacana. Tive a oportunidade de conhecer outros clubes, né? E assim, espero um dia poder voltar a trabalhar com futebol. Hoje eu atuo como pró-reitor de pesquisa e extensão aqui no Centro Universitário ICESP e continuo trabalhando como pesquisador. E sou orientador de um programa de mestrado. Eu saí da Católica e estou orientando um programa de mestrado no Rio de Janeiro. O ano passado, eu não me dediquei tanto à pesquisa quanto deveria, por uma série de atribuições que eu acabei assumindo, mas consegui publicar. Depois, se vocês quiserem procurar no meu Lattes aí e olhar as linhas de pesquisa que eu trabalho, e se quiser mandar e-mail, conversar, eu vou deixar o e-mail aí depois, trocar ideia, tá? Fiquem à vontade. O ano passado, sem se dedicar muito, consegui publicar mais de 10 trabalhos, artigos em revistas internacionais, e hoje eu estou trabalhando os meus projetos de pesquisa voltado mais para populações especiais. Deixei o rendimento um pouquinho de lado. E para populações especiais, especificamente, estou trabalhando com pessoas com insuficiência renal crônica. Na realidade, nós estamos fazendo um trabalho inovador, fazendo exercício chamado intradialítico. O que é isso? O cara que tem insuficiência renal crônica, ele não tem que fazer hemodiálise, ele não vai lá para a clínica fazer hemodiálise 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Nós estamos colocando esse cara para fazer exercício lá dentro da clínica de hemodiálise. Já temos alguns resultados, já temos publicações em andamento, e logo, logo vai ter coisa bacana aí para vocês. Bom, eu vou finalizar aqui a minha fala, vou abrir para perguntas, mas eu queria deixar claro para vocês assim o seguinte:
Gente, se você não domina análise de números, se você não domina técnicas de pesquisa, você pode chegar longe, mas você vai ter mais dificuldade. Hoje em dia, as pessoas querem resultado, e querem resultado que seja cientificamente comprovado, querem resultado que você consiga mostrar de verdade. Ninguém mais aceita o embromation. Ninguém mais aceita aquele professor malandrão. E se você desenvolver um pensamento crítico em relação à pesquisa, você vai aprender a falar cada vez mais uma coisa, que é a palavrinha, ou melhor, a expressão, não sei. Tira da sua cabeça que você tem que ter resposta para tudo, que você tem que saber tudo. Eu conquistei alguns alunos de personal quando eu trabalhava na pista e como personal, falando não sei. Porque sabe o que acontece, gente? Quando o cara vem procurar alguém para conversar, para ser o personal dele, esse cara ele já pesquisou com um monte de gente. Então imagine assim, ó, uma pessoa é diabética e está querendo fazer exercício para reduzir a glicemia circulante dele. Ele já leu na internet, ele buscou informações, talvez ele leu até artigo científico. Ele já foi falar com 3, 4 professores, e aí ele foi falar contigo para ver qual que era a tua, para sentir você. Ele está procurando um personal. Se você souber, responda. Se você não souber, tenha humildade, fala, não sei. Nisso a gente não pode errar nunca, que é o quê? Fala quando você sabe. Quando você não sabe, fala, não sei, vou procurar e vou tentar te responder. Porque quando você tenta ser o professor malandrão, escorregar, falar meio que tentar embromar o cara vai ouvir, vai ficar com aquele sorriso de canto de boca, e quando ele virar as costas, ele vai sair e vai pensar, talvez ele pense até alto, mas ele pensa assim, otário, dos 5 que eu conversei, esse é o mais burro de todos. E ele vai sair pensando não, tendo certeza que talvez ele saiba até mais do que você naquele assunto. Entendeu, gente? Então, assim, ó, dominem informações, dominem a discussão acadêmica, científica, técnica, embasada em resultados, embasado em dados científicos. Isso aí vai fazer muito bem para a sua carreira. Bom, eu vou deixar aberto aqui para perguntas. Eu tive a grata felicidade de, dentro da área da educação física, trabalhar em diversos ramos, muitos deles aqui. Quando eu comecei a fazer as minhas anotaçõezinhas para conduzir a minha fala, muitas coisas aqui eu risquei, deixei de lado, porque não ia dar tempo de falar em tudo. Eu acho que eu vou contribuir mais respondendo as perguntas de vocês, puxando mais assim do ponto de vista mais do conhecimento de vocês, aquilo que é interessante para vocês, do que eu puxar um fio da meada em algum assunto aqui. Então, deixo aberto aí para perguntas, fiquem à vontade, tá? Aparecida, eu vou falar as perguntas aqui que surgiu aqui, tá? É sensacional a palestra, né? O seu histórico aí, né? Na educação física. E até que eu venho vivendo algumas partes até parecidas também. Eu sou do futsal. Bacana. Depois Jogou a gente até também ou só fora da quadra? Joguei também. Joguei no Atlético, no futsal. Na bacana. época do Parque de Minas, né? Categoria de base. Joguei no Minas também. E depois também fui treinador de futsal. Depois legal. A gente conversa disso aí também, muito legal. Eu fui fisiologista da Seleção Brasiliense de Futsal durante 2 anos. Ó. Aparecido, o Edilson aqui, ele fala aqui, né, no chat, e você já teve uma vivência com tudo, parece, né, na educação física. E pergunta do pessoal de necessidades especiais, se você já trabalhou, se você tem alguma dica, né, quanto a isso. Olha só, primeiramente, obrigado aí, Edilson, pela pergunta. Eu não trabalhei com tudo, não, mas eu consegui trabalhar com muita coisa. Tive a grata felicidade de ser um professor universitário que dava exemplo de quadra. Quando eu falo pesquisa, gente, não pode ser só pesquisa também não, tá?
você tem que tomar sol na moleira, você tem que participar de projetos de recreação, você tem que fazer de tudo. É muito chato ter aula com um professor que só dá exemplo de rato dentro do laboratório. É muito chato isso. Por exemplo, nunca fale que você não vai trabalhar com determinada coisa. Por exemplo, na minha formação, eu tinha uma disciplina chamada ginástica de academia. Era nessa disciplina que se trabalhava a musculação. Mas também era nessa disciplina que tinha step, aeróbica, essas coisas. Na aula de musculação, treinamento de força, eu era o primeiro lá da frente para fazer prática e assistir aula e tal. Na aula de step, de localizada, eu era o cara que ficava lá atrás na aula prática, o pessoal ia para um lado, eu ia para o outro. E um belo dia, apareceu a oportunidade para eu trabalhar, sabe com o quê? Ginástica localizada e step. Coisa que eu falei que nunca ia trabalhar. Só que quando eu descobri o salário, eu liguei para uma colega minha, passei sábado e domingo fazendo coreografia com ela e encarei, fui lá. Então, nunca fala nunca para nada. Bom, pessoas com necessidades especiais, eu tenho pouca experiência. A experiência que eu tenho é também do alto rendimento. Eu treinei uma atleta chamada Andrea Portes. Ela é uma canoísta, uma remadora, nesses modelos de caiaque, sabe? E o sonho dela era disputar a Paralimpíada. Infelizmente, ela não se classificou. Eu fiz um trabalho muito bacana com essa atleta. E, novamente, olha só, na época ela tinha um patrocínio e ela começou a correr atrás de algumas pessoas para ver quem é que poderia treinar ela, né? E eu não sei por que ela chegou até mim e veio conversar comigo. Eu tive uma conversa assim de 5 minutos, 10 minutos, porque eu estava entrando para dar aula numa pós-graduação e ela, com cadeira de roda, me parou ali na entrada da sala. E aí combinamos de conversar em um outro momento. Aí conversei com ela, em meia hora de conversa, ela falou, não, eu estou procurando um treinador, você vai ser o meu treinador. Eu falei assim, eu nunca treinei, não sei nada de remo, nunca entrei num caiaque. Ela falou, não, você vai me treinar, porque o que você está falando aí tem nexo, tem lógica. Na realidade, gente, o professor Flávio aí deve ter passado para vocês, se não passou, vai passar ainda. Eu dominava um assunto, um tema dentro do treinamento esportivo que faz você trabalhar com qualquer modalidade. Sabe que tema é esse? Princípios do treinamento desportivo. E aí, eu comecei a trabalhar com essa menina, mas eu falei, não vou ser seu treinador, eu vou ser o seu fisiologista. Eu vou te avaliar, eu vou passar informações e eu vou recomendar para que o seu treinador, você vai ter que ter um treinador específico, possa fazer com você. E aí, olha só como que a gente volta para a pesquisa, né, cara? Eu fiz algumas pesquisas com ela que foi muito bacana. Quando eu estou falando pesquisa, nesse caso, não entenda pesquisa científica, tá? É uma avaliação bem feita. Eu peguei uma câmera muito bacana e comecei a filmar ela, e eu comecei a ver uma coisa. Ela tinha um momento que ela tinha uma frequência ideal de remada. Ninguém nunca tinha reparado isso, cara. Eu comecei a ler artigos de remo e tudo. O que acontece? No começo, a saída dela é mais ou menos igual, é o contrário de uma saída de 100 metros. Uma saída de 100 metros, uma prova de velocidade, o que acontece? Quando dá o tiro e o atleta sai correndo, ele dá a passada muito rápida, né? E curtinha. Depois ele embala, a passada teoricamente fica mais lenta, porque ela fica mais comprida. No remo é diferente. No remo, a saída é lenta, porque está na inércia, então ele tem que fazer muita força para... E o que acontece? Então, ela tinha uma frequência de remada no começo e ela tinha uma frequência de remada no meio e no final da prova. Só que, eu não me lembro agora muito bem, mas tinha uma frequência de remada dela que ela tinha o melhor desempenho. E aí eu falei, nós vamos trabalhar nessa frequência de remada. Enfim, para também não ficar a noite toda falando sobre isso, porque aí quando a gente fala em populações especiais, gente, é muita coisa.
Por exemplo, ela, biomecanicamente falando, você tinha que assassinar a biomecânica para poder fazer um trabalho bem feito com ela. Que olha só, no remo, quanto mais o atleta se inclina para trás, lógico, dentro de um limite, mais a ponta do barco levanta. E quanto mais a ponta do barco levanta, menor o atrito e menor a força de arrasto e desloca mais, né? Só que também fica mais instável. O problema dela é o seguinte, se ela inclinasse demais, o tronco dela caía para trás, porque a fratura dela, acredite, cara, era muito alta, era se eu não me engano, na L11, L12, e ela tinha uma força absurda, enfim, a minha experiência que eu tenho em populações especiais foi com essa atleta. Eu cheguei a acompanhar competições, né, escolares de pessoas com deficiência, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar mais a fundo. A experiência que eu tive foi com essa atleta. Se vocês procurarem ela na internet, vocês vão ver vídeo dela disputando campeonato europeu, enfim. Ótimo, professor. Mais uma aqui, João Paulo, ele fala da questão, né, de muitos profissionais, né, pega a graduação ali e não leva muito a sério, né? E aí ele pergunta qual que é a importância, né, de levar a sério ali desde a graduação, não só quando forma, né, mas já na graduação, de estar participando, né, desses cursos de extensão, dos estágios, né? Qual que é a importância de já estar dedicado na graduação para depois chegar forte no mercado de trabalho? Cara, na realidade é o seguinte, se você não se dedicar na graduação, talvez a oportunidade nem surja. Você já começa por aí. E outra, né? É óbvio que a gente vai se qualificando cada vez mais com o tempo, seja por meio de cursos ou até com experiência, né? E às vezes as pessoas desanimam, eu até entendo, porque as pessoas veem pessoas boas não conseguindo, pessoas boas que eu digo mais bem qualificadas, não conseguindo lugar no mercado de trabalho, enquanto que outra pessoa consegue, muitas vezes por força de QI. Mas, gente, põe uma coisa na sua cabeça. Começar a trabalhar pode ser por QI, permanecer nele, não. E formação é igual a corrida. Se você sai na frente, lá na graduação você já está preparado, você já tem muito mais chance de conseguir se manter na frente, né? Agora, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Principalmente quando a gente está na fase da graduação, a gente tem que saber... como é que eu posso falar isso para vocês sem confundir a cabeça de vocês? A gente tem que ter... O bom seria você ter bons mentores. Eu nunca tive bons mentores, eu sempre aprendi muito dando cabeçada. Mas eu tento passar aquilo que eu aprendi para as pessoas. E eu vou falar algo aqui que eu aprendi para vocês. Tomem cuidado quando vocês colocam na cabeça de vocês o que é se qualificar durante a graduação. Se qualificar é muito amplo. Por exemplo, tinha um colega meu, ele se formou um ano antes do que eu na graduação. Aquele cara, velho, ele era o cara do handball. Ele era o cara do handball. Tudo quanto é curso de handball que tinha, ele ia fazer. Quando nós nos formamos, embora ele fosse uma turma antes da minha, ele se formou junto comigo. Rapidinho ele conseguiu trabalho para treinar escolinhas, né, do município de handball, ser professor de handball, tá, não sei o quê. Hoje, sabe o que ele faz? Continua treinando na escolinha de handball. E ele evoluiu, ele é árbitro internacional de handball. Uma vez por mês ele apita um joguinho e ganha R$500. Então, qualificação, gente, vocês têm que pensar num formato bem amplo. Por exemplo, fazer um curso de inglês é importante, é qualificação. Saber falar inglês é qualificação. Você dominar Excel é uma qualificação
maravilhosa. Eu vejo as pessoas perdendo a oportunidade de emprego porque não sabe digitar um número numa célula de Excel. Olha só, uma coisa que eu apanhei muito, eu apanhava na cara. Eu demorei para começar, para ter o meu primeiro aluno de personal. Eu fazia avaliação física na academia, só para vocês verem aonde vai qualificação. Eu fazia avaliação física na academia, e a minha avaliação, modéstia à parte, era excelente. Eu terminava a avaliação, eu dava uma explicação daquilo para a pessoa, entrava na área cardiológica, porque na época eu já estava fazendo mestrado, estudando pra caramba, e alucinado em estudar. Então, a pessoa saía, às vezes, da minha avaliação e falava, nossa, eu prefiro, às vezes, vir aqui do que fazer consulta com o meu médico. Mas eu era incapaz de conseguir um aluno de personal, cara. Ô, Flávio, você acredita que a pessoa falava para mim assim, eu tô querendo contratar um personal, depois de eu ter encantado a pessoa ali, você indica alguém? Aí eu gaguejava, aí eu falava assim, aqui tem vários aí, procura o fulano, tal. Eu era incapaz de falar o meu nome. E aí um colega, ele chegou para mim e falou, cara, você tem uma limitação muito grande, você não sabe vender. Gente, acreditem, eu resolvi esse problema fazendo um curso de vendas. Um curso de vendas. Eu fui fazer um curso de venda voltado para academia, né? Quando foi na semana seguinte, a primeira pessoa que perguntou a indicação de personal, eu já estava com a resposta pronta. E detalhe, eu treinei na frente do espelho. Falei, olha, aqui na academia tem vários professores que trabalham com personal, você pode contactar, lá tem o book dos professores, inclusive tá aqui o meu cartão, se você quiser, tá, não sei o quê. Mas eu não conseguia falar isso. E de onde que eu aprendi a falar isso? Fazendo um curso de qualificação. Então, gente, se qualificar é o segredo do sucesso. Mas mais sucesso do que se qualificar é você saber quais são suas limitações. Entenda quais são suas limitações e ataque elas. Ótimo, Parecido. Só para finalizar aqui, eu vou fazer uma pergunta, né? Profissionalmente, né, na área de educação física, aí, o que você arrepende de ter feito e o que você arrepende de não ter feito na área de educação física? Te apertei? Você apertou sem encostar em mim. Eu me arrependo de ter feito e de não ter feito. Bom, cara, eu me arrependo. Ô, Flávio, você me quebrou as pernas agora. Deixa eu pensar melhor para não falar besteira aqui. Pode ficar tranquila. Bom, vamos lá. Flávio, eu me arrependo de ter sido muito focado em uma área só, sabe? Eu vou contextualizar para você entender. Profissionalmente, eu sempre fui muito solicitado para dar aula de pós-graduação. Eu dava aula nesse Instituto Aleixo, Gama Filho, eu rodava o Brasil inteiro dando aula de pós-graduação, se eu quisesse, todo final de semana. Chegou uma hora, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, chegou uma hora eu parei, pensei, falei, cara, não é isso que eu quero. Mas assim, eu ia dar aula de pós-graduação e eu trabalhava geralmente duas disciplinas, ou era fisiologia do exercício ou era treinamento esportivo. E eu sempre fui muito da biológica. Quando eu fui coordenador, não falei, eu fui coordenador de um curso de educação física por 4 anos. Quando eu era coordenador de curso de educação física, eu passei a ver uma coisa, eu queria contratar um cara para dar aula de voleibol, não achava. Aqui em Brasília, o mercado era tudo assim, voltado, as pessoas terminar a graduação, faziam especialização, ou treinamento de força, ou fisiologia do exercício, ou treinamento esportivo, sabe? E aí eu não conseguia achar um professor de voleibol para dar treino. E eu me lembro perfeitamente na graduação que
um cara das antigas aí, um cara muito bem conceituado, já foi até subsecretário de Educação aqui no Distrito Federal, professor de Educação Física, chamado Roberto Nóbrega. Ele chegou para mim e falou assim, cara, vocês são foda, vocês são espetaculares, vocês pesquisam, vocês publicam em revista internacional, só tem um problema. Vocês só sabem isso, cara, vocês não falam de outra coisa. Quando esse cara falou isso, entrou aqui e saiu aqui, ó. Mas eu tomei um tapa de luva quando eu tive dificuldade depois em, digamos assim, em contratar alguém. Então, eu me arrependo de ter sido, principalmente na graduação, de ter sido muito especialista. E graduação não é para você ser especialista, graduação é para você ser generalista, você vai se especializar depois. Eu não vou falar que o que eu não me arrependo, né, o que é o contrário disso, mas só para complementar, durante eu era aficionado por fisiologia, Flávio, e durante o mestrado e o doutorado, eu comecei a gostar muito de estatística. Eu não vou mostrar para vocês que eu estou no quarto da minha filha aqui, mas hoje eu tenho mais livros de estatística do que de fisiologia, sabe? Eu comecei a fazer estatística de todo mundo aqui em Brasília que fazia mestrado na minha área, tanto na Católica quanto na UNB. E isso me mostrou o seguinte, isso me mostrou que eu tinha outro horizonte além da fisiologia do exercício, sabe? E hoje eu trabalho na rede, como eu falei aí, eu trabalho na rede, o Ivonei sabe muito bem disso, com algo que está muito próximo de estatística, sabe? E eu acho que eu perdi muito tempo na minha vida e perdi muitas oportunidades sendo muito especialista em algo, e não que ser especialista em algo seja ruim, mas eu abandonava as outras coisas. E algo assim que eu vou dizer até, não é nem que eu não me arrependo, é algo que eu me orgulho, eu me orgulho de me dedicar ao trabalho, mas sem, hoje, né, de me dedicar ao trabalho, mas conseguindo conciliar com a minha família, com o tempo para mim, coisa que durante o meu mestrado e meu doutorado eu não fiz. Só para você ter uma ideia, quando eu cheguei em Brasília, eu tinha parado de jogar futsal, mas eu ainda estava na ativa, né? Eu gostava de me cuidar, treinava, tal, tinha um joelho esbagaçado, então eu tinha que me manter ativo. Eu cheguei em Brasília com 90 quilos e 8% de gordura. Com 8 meses de mestrado, eu baixei para 68 quilos. Eu não fazia nada, eu só estudava, nem comer eu comia, para você ter uma ideia. Hoje eu estou com 90 de novo, só que quase 30 de gordura, então não conta. Mas eu era muito desmedido. Hoje eu acho que eu consegui achar um certo equilíbrio na minha vida, embora eu creio que eu tenho que melhorar muito nisso ainda. Beleza, parece sensacional. A gente ia terminar por aqui, mas a coordenadora pediu para fazer uma pergunta também, então vou ter que abrir para ela. Que saudade de você, minha amiga. Última vez que eu estive em Montes Claros, você não foi? O que houve? Então, eu estive, né, naquela bendita reunião do ENAD, né, na preparação do ENAD, você fez uma análise, uma análise estatística assim, sensacional, né? Eu sempre comento com o Ivonei que a coordenação nos amadurece em vários sentidos, né, Aparecida? A gente, no meu caso, me amadureceu muito nessa questão de visão futura, né, em relação ao nosso campo de atuação. E eu falei com o Flávio, Flávio, eu quero fazer uma pergunta, porque o contato que eu tive com a Aparecida a primeira vez foi uma análise estatística da primeira turma que ia fazer o ENAD aí, e eu fiquei encantada de ver como você acompanha esses dados, né? Então, a partir de então, eu fico assim, eu falo com o Ivonei, como é que estão os dados, tudo eu quero saber estatisticamente, né? Então, isso ajuda muito a gente em relação ao planejamento, as próximas ações que a gente vai fazer. Mas a minha pergunta
em relação ao seu relato sempre está ligado à prática, né? Apesar de você sempre ser um estudioso e encantado com pesquisa e tudo, você sempre, como diz você, teve ali o sol na moleira e colocou a mão na massa. Então, assim, eu sempre falo com os meus alunos essa questão do equilíbrio, né? Que a teoria é importante, nós temos que ter um conhecimento técnico importante, mas esse relato seu em sempre estar em atuar na prática, né? Com certeza encanta a gente que está todo mundo aqui olhando você falar os relatos práticos, né, de atuação e como você conseguiu conciliar bem com a pesquisa. Então, qual, assim, uma sugestão para os futuros formandos, né, e para nós que já estamos no mercado de trabalho também já há um tempinho, em relação a esse equilíbrio, né, da teoria e prática nessa questão aí que nós estamos vivendo de readequação do mercado de trabalho, que para todo mundo, né, nós tivemos que principalmente quem está na educação, quem tinha vergonha de câmera teve que perder, né, tivemos que inovar as nossas práticas pedagógicas com outras atividades atrativas. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente em relação a esse equilíbrio aí da teoria e prática e essa adequação nossa aí ao novo mercado de trabalho. Claro. Um prazer poder rever você aí, obrigada, contribuir e poder responder uma pergunta sua. Que, inclusive, eu acho que tem muito a ver com o que o Marley escreveu agora aí, ó. Qual foi uma das grandes dificuldades que você encontrou ou ainda encontra nessa caminhada da educação física e o que você poderia aconselhar para melhor estarmos capacitados? Bom, eu acho que esse aconselhamento vai muito na linha do que você falou. E o segredo é o seguinte, o segredo é você estar capacitado. Porque quando você não está capacitado, você não consegue perceber e conseguir equilibrar essa questão de teoria e prática. Agora, estar capacitado não é estar capacitado só na teoria ou só na prática. Por exemplo, eu dei aula, hoje eu não dou mais aula, assim, até assumi uma turma aqui, porque uma professora entrou de licença maternidade, mas fazia muito tempo que eu não dava aula na graduação, só estou dando aula mais na pós-graduação, no curso de mestrado e doutorado. Mas o que acontece? Quando eu dava aula na graduação, uma coisa que eu via que era muito nítida era o seguinte, a gente tinha ali nas turmas as pessoas com diversos perfis, mas tinha aquele cara que vinha de uma determinada modalidade, então ele já era professor de uma escolinha de futebol, ou eu tinha sido atleta de vôlei, ou era um professor de alguma arte marcial, então ele já tinha a prática muito forte, a prática já estava presente nele. Parecia que essa pessoa, por saber um pouco mais, ela se fechava para aprender coisas novas na teoria. E, por outro lado, eu já conheci pessoas que dominavam a teoria, mas tinha medo de mostrar a sua fragilidade em determinadas situações onde ela não dominava a prática, sabe? Então, quando a gente falou de qualificação antes, e agora com essa sua pergunta, eu acho que torna tudo ainda mais claro, a gente tem que entender qualificação no sentido mais amplo da palavra. Então, cada um tem que fazer uma autoanálise de ver quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, e tentar traçar um plano estratégico para poder melhorar aquilo. Ser bom, teoricamente, e na prática, é o ideal. Se você não está errado, você tem que tentar correr atrás, né? E só para fechar, ali no Wesley, ele pergunta aqui o que poderia aconselhar para mais capacitados. Gente, duas coisas que eu vou recomendar para vocês. A primeira, eu já falei, não é novidade, não vou ser redundante, é você
traçar o teu perfil. Quem sou eu? Você tem que saber falar quem é você. Eu sou um cara que eu tenho a prática boa, na teoria tem que aprender mais, eu não sei nada de pesquisa. Enfim, depois você vai só nos seus pontos fracos e tenta melhorá-los. Não esqueça também de alguns pontos fortes, você tentar ser ainda melhor neles, tá? Então, essa é a primeira lição que a gente tem que ter. E a segunda coisa é acredite em você. Acredite em você. Olha só, não há limitação que seja permanente. Bota isso na tua cabeça. Se você tem uma limitação e você quer, digamos assim, vencer essa limitação, você consegue. Não há limitação que seja permanente. Eu confesso, durante a minha graduação, eu não fui um aluno exemplar. Eu poderia ter sido um aluno muito melhor. Eu tive várias dificuldades. Eu era aquele boleirão que sentava lá no final, não levava nenhuma folha de caderno para a aula. Quando o professor falava, tem que anotar, eu pedi uma folha emprestada do colega e uma caneta do outro. Eu não me orgulho nada disso. E eu sei que isso me atrapalhou muito, porque eu poderia iniciar muito melhor. Eu tive que correr atrás de tudo isso, tá? Então, acredita em você. Eu saí desse cara que era lá que fez a graduação sem levar uma folha de papel e defendi o meu doutorado em fisiologia do exercício e genética. Dei aula no programa de pós-graduação que chegou a ser considerado o terceiro melhor programa de pós-graduação do Brasil. Então, eu acho que eu consegui avançar relativamente bem, não tendo um começo tão primoroso. Mas se eu tivesse começado melhor, eu acho que eu teria menos dificuldade, sabe? Então, o conselho que eu dou para vocês é: acreditem em vocês, botam um sonho na cabeça e depois que você pôs o sonho na cabeça, esquece que ele é sonho e tenta torná-lo realidade. Mas não tenta de uma vez só, você tem que ir de degrau em degrau. Degrau em degrau, tá? E não se esqueça, não há limitação que seja permanente. Qualquer limitação que você tenha, você pode superar e consegue vencer. Ótimo, professor Aparecido. Nosso tempo está vencendo também, né? Se a gente puder, a gente ficaria aqui a noite inteira, o dia inteiro, né? A manhã inteira. Mas a gente tem que fechar. Foi sensacional, né? Seu bate-papo aí, mostrar essa vivência aí para os alunos. Acho que eles estavam precisando disso, né? Rever, né, essa nova possibilidade, várias áreas que a educação física tem para a gente estar, né, atuando. E agradecer o seu tempo aí, né, por ter nos dedicado, por ter aceito o convite, e agradecer a faculdade, né, por propiciar isso para os alunos, para nós professores também, e os alunos estão de parabéns também. Em tempo de pandemia, a gente conseguiu, né, aqui em um tempo aqui, mais de 90 alunos aqui assistindo, então isso é muito bacana ver que eles estão, né, querendo, buscando aprendizado, isso é muito interessante também. Então, se você quiser dar uma palavrinha para fechar também, Aparecido. Só agradecer aí os alunos que ficaram até o fim, o convite, todos aí, não vou citar nome para não esquecer de ninguém, mas e dizer que eu me senti muito à vontade, né, para vir aqui e falar desse tema e poder usar os meus exemplos, né, mas me coloco à disposição aí para ninguém ficar pensando que é só conversinha também. Presencialmente, depois aí vamos escolher um tema bacana aí, dentro do treinamento esportivo, da fisiologia do exercício. Eu me comprometo aí a dar um cursinho aí, seja de final de semana, sei lá, de repente aí, ó, numa visita dessa Montes Claros para falar de ENAD, numa sexta-feira, eu estico um sábado aí para dar um curso para a galera. Eu tenho um laboratório de fisiologia do exercício, pra você ter ideia, eu tenho um laboratório móvel, itinerante, com ventilômetro, com tudo que precisa dentro de duas maletas. Geralmente, quando eu saía para dar curso, eu levava ele. Quem sabe eu não desenferrujo ele e levo para aí.
Olha que a gente vai cobrar, hein? Pode cobrar, compromisso. A Aparecida Mariana quer dar uma palavrinha também para encerrar. Opa, fala aí, Mariana. Então, professor Aparecido, eu queria, assim, agradecê-lo imensamente pelo relato, pela troca de experiências. Eu costumo dizer aos alunos que a gente tem sempre aquela pessoa que vem e acende uma luz, assim, na cabecinha da gente, que seja nos acadêmicos e também em nós, professores, nos renova, nos dá um gás novo, né? Então, assim, a gente sempre procura estar fazendo o melhor possível, né? Mesmo com as limitações que a gente tem, né? A gente tem aqui Sim. também um projeto de extensão muito bacana, que infelizmente a gente não pôde desenvolvê-lo, mas é um projeto que atende aí um número grande na comunidade, envolve várias disciplinas, e o senhor está, assim, convidadíssimo a estar aqui com a gente, para conhecer nosso projeto, para partilhar um pouquinho mais da sua experiência conosco, né? E, assim, é sempre muito prazeroso escutar profissionais que estão em uma outra realidade e ver que nós também temos essa possibilidade, né? Mesmo, às vezes, estando numa instituição, né, um pouco mais no interior, assim, sem, né? Então, a gente tem, assim, as possibilidades se abrem e isso nos inova. A gente tem, assim, aquele gás a mais, né? Tanto os alunos como nós, professores. Então, assim, hoje a sua participação para a gente foi, acredito que não foi só assim comigo, como também nos alunos, de nos dar de nos renovar, de nos abrir novas perspectivas, e com certeza é muito importante para nós. Muito obrigada de coração, e a FUNAM está sempre de portas abertas aí para estarmos juntos. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Até mais, pessoal. Até mais, Aparecido. Aos alunos, só lembrando, né, que amanhã nós vamos continuar, né, essa semana acadêmica, e a gente tem a palestra amanhã com o professor mestre Andrei Jorge de Souza, né, às 19h30 também, e ele vai falar sobre gestão esportiva, uma palestra muito legal, com um palestrante muito top também. Então, todos estão convidados. Aparecido também, se quiser aparecer, pode ficar à Beleza. vontade. Gente, Tá, boa noite, então. Obrigado, Aparecido. Valeu, Obrigado tchau, pessoal. Boa noite a todos aí. Ok. Pessoal, a chamada, só antes de vocês saírem, fica registrado via e-mail. Quando vocês entraram na sala, tem um registro de participação, inclusive o tempo que permaneceram na live, nós temos esse controle aí. Então, não preocupem com a lista de presença, não, ok? Ok. Boa noite, gente. Com Deus. Obrigada, Flávio. Um abraço. Abraço.